Chega mais com o professor Kraus, aqui na editora Brasileiro e Passos, para a melhor preparação que você vai poder encontrar na internet para o Exame Nacional de Ensino Médio. Aproveita que você deu play, você não pode deixar de se inscrever, ativar as notificações, porque a plataforma está recheada de aulas. E sempre que aparecer um conteúdo novo, assim que você se inscreve e ativa as notificações, você vai se atualizando aí automaticamente, beleza? E o nosso papo é um papo muito importante agora, porque nós vamos completar o nosso time de pensadores clássicos da sociologia, com ninguém mais, ninguém menos que Karl Marx, certo? Então, você pega aí as suas anotações, que é sempre importante você fazer as anotações para poder ir construindo aquele fio, sabe? Aquele fio condutor, assim, do conhecimento, que é muito importante para você perceber que um conceito, ele vai estar ligado ao outro, e isso é fundamental, tá? Então, vamos lá. Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. Então, ele viveu ali o século XIX e ele viveu um momento em que a Europa estava tentando lidar com todos os efeitos da industrialização moderna. Você bem sabe, estudante, que a Revolução Industrial, de fato, impactou a vida de todas as pessoas que estavam ali inseridas naquele contexto. Por quê? Porque a Revolução Industrial, ela trouxe também um rolê que é a urbanização. A gente também tem um forte êxodo rural e nós temos aí o surgimento de um grupo que o próprio Marx, não é exclusividade dele, mas que o próprio Marx faz questão de chamar de proletariado. Então, nós vamos perceber todos esses elementos e Marx tentando compreender essa estrutura de forma crítica. E aí você não pode perder isso de vista. Não só Marx, mas uma série de pensadores que foram influenciados por ele vão trazer esse viés de crítica social. Então Marx ele critica o sistema, ele vai criticar os efeitos dessa revolução industrial, em especial o avanço da miséria, da fome e a intensificação das desigualdades, certo? A gente não está aqui para polemizar o pensamento do Karl Marx, a gente está aqui para entender, certo? Então, vamos lá. O pensamento do Marx, ele está muito baseado nessa ideia de materialismo dialético, certo? O materialismo é essa concepção de que a vida humana ela é muito condicionada, principalmente na perspectiva marxista, muito condicionada por um caráter econômico, certo? E a dialética que o Marx vai trazer aqui é justamente essa ideia do conflito, do contraste, do antagonismo. E nós podemos traduzir essa maneira do Marx de interpretar a realidade social como luta de classes, tá? Então Marx ele vai beber de algumas fontes importantes do idealismo alemão, ele vai beber de algumas fontes como teóricos e pensadores de assim, importância absurda, como Hegel, como o próprio Feuerbach, certo? E ele vai construir essa visão. Uma das palavras que Marx mais emprega ao longo de toda a sua obra é essa aqui, trabalho. Marx analisa demais essa questão do trabalho. E nisso a gente precisa ter uma atenção especial. O Marx entende que o trabalho, ele, num sentido original, né, se a gente pegar lá os nossos primeiros antepassados, quando eles desenvolviam uma atividade, eles estavam fazendo aquilo de forma livre. Eles estavam fazendo aquilo buscando a sua sobrevivência, executando atividades que nós estudamos nas aulas de história, né? A caça, a pesca, a coleta, mas essas atividades, Marx ele deixa muito claro que que são atividades, melhor dizendo, são atividades que o ser humano executa muito de forma livre. Até porque nós sabemos que os nossos primeiros antepassados, pelo menos os estudos históricos apontam isso, eles viviam de forma nômade. Agora, nós temos na história do trabalho um ponto muito importante,
E aí Marx ele está dialogando, por exemplo, com Rousseau, e nisso Marx e Rousseau concordam muito que a propriedade privada ela acaba surgindo como um divisor de águas. Por quê? Perceba, quando o ser humano ele observa um pedaço de chão, por exemplo, e ele vai determinar que aquilo é seu, dentro de um processo aí histórico, ele vai percebendo que ele pode, por exemplo, cultivar a terra, e mais uma vez, fazendo aí esse link com a história, a gente sabe que o estabelecimento da propriedade privada tem algumas características, alguns elementos importantes, como, por exemplo, aquilo que a gente chama de agricultura primitiva. Então, quando o ser humano ele começa a se dar conta que algo lhe pertence, aí as relações começam a mudar. A relação do ser humano com a natureza e, em especial, a relação do ser humano com o próprio ser humano. E Marx ele faz questão de analisar isso. Diga-se de passagem, é importante demais perceber que o estabelecimento da propriedade privada afetou a nossa visão sobre trabalho. E como é que isso funciona? Vamos pensar. Pensar na linha marxista. O Marx, ele, quando pensa o estabelecimento da propriedade privada, ele está levando em consideração que aqueles nossos primeiros antepassados que estavam ali com essa invenção, eles não tinham condições e nem tinham essa visão de dividir, de compartilhar as coisas de forma igualitária. Então, é possível fazer uma dedução de que, por exemplo, se a gente imaginar um clã ou uma tribo muito numerosa, ou até mesmo formada por guerreiros, a gente pode imaginar uma certa imposição. Ainda que a gente não levasse a ideia da imposição, mas aquela história do eu cheguei primeiro aqui para ocupar esse território. Então imagine que essa demarcação de território, essa tomada de posse da terra, ela foi muito traumática para as relações econômicas, embora primitivas. Por quê? Traduzindo de uma forma bem direta para você compreender muito bem. Nós estamos falando que é natural, é lógico a gente imaginar que alguns grupos humanos ficaram com muita terra, outros ficaram com mais ou menos, outros ficaram com pouco, e é muito provável que alguém não tenha ficado com posse nenhuma de terra. Então, nós estamos falando da espécie humana tentando sobreviver. Só que eu preciso da terra para poder viabilizar isso. Se eu não tiver o suficiente, como é que eu fico? E aí, Marx vai falar sobre alienação. É muito interessante a gente observar a análise que Marx faz sobre o trabalho, porque ele vai advertir que na medida em que a propriedade privada é estabelecida, nós temos até uma concepção etimológica de trabalho que dá um significado bem interessante sobre esse cenário. A palavra trabalho, ela vem do latim tripalium. E tripalium era basicamente uma máquina que era utilizada para torturar pessoas. Então o significado de trabalho, historicamente, observando a etimologia, é tortura. Mas não era assim antes da propriedade privada. Então a gente percebe Marx, e aí você pode até anotar que uma das principais obras de Marx é justamente O Capital, que tem vários volumes. A gente também tem os manuscritos econômicos filosóficos, você pode anotar também, assim como nós temos o Manifesto do Partido Comunista, que nós também vamos falar sobre, certo? Mas perceba que Marx ele realmente está preocupado com essa mudança no que diz respeito ao trabalho e automaticamente às relações desempenhadas pelos seres humanos. E a palavra alienação, ela tem vários significados. A palavra alienação, ela pode se referir à ignorância, ela pode se referir à inferioridade, ela pode se referir à dependência, ela pode se referir a estranhamento, alheiamento. Então, o que seria, ou para que Marx vai trazer a palavra alienação e que interessa para esse nosso papo? É justamente sobre o trabalho alienado. O que seria o trabalho alienado? O trabalho alienado ele surge a partir do estabelecimento da propriedade privada
E esse trabalho alienado significa que o trabalhador ele é dependente, o trabalhador ele é escravo, ele é refém dessa situação. E ele não reconhece mérito dele, por exemplo, na produção, naquele esforço que ele dedicou para produzir o que quer que seja. Então, nós temos um cenário muito interessante ao longo da história, e Marx vai dizer que o motor da história é a luta de classes. E se a gente olhar, por exemplo, lá para a antiguidade, nós temos a posse da terra como uma grande referência econômica. E as relações mais marcantes economicamente, do ponto de vista do trabalho, são justamente a relação ou as relações entre senhores e escravos. E aí a gente tem o senhor como o dono da terra e nós temos o escravo como alguém que não é dono nem de si. Ele apenas está trabalhando para receber o mínimo do mínimo, para sobreviver. Quando a gente olha para a Idade Média, a gente percebe que a posse da terra ela continua sendo determinante para o protagonismo de um grupo, que ainda a gente se refere aos senhores, nesse caso a gente fala especialmente dos senhores feudais, mas além de serem donos da terra, eles também eram donos das ferramentas utilizadas, empregadas para o trabalho. E do outro lado nós temos os servos, os camponeses. Inclusive durante a Idade Média, num contexto feudal, a gente não pode falar de patrimônio público, não existe patrimônio público. O que existe é a propriedade privada. Então, o camponês ele trabalha, o servo trabalha em troca do mínimo. E podemos dizer que a condição com relação à escravidão ela melhorou um pouco, mas não era lá grande coisa. E quando chegamos na modernidade, que aí o Marx está inserido nesse contexto, como eu falei no começo, ele percebe que há uma relação entre burguesia e proletariado. A burguesia é dona dos meios de produção. E o proletariado, ele é dono da sua força de trabalho, que troca por um salário para poder sobreviver. Mas esse salário, ele não é justo. E aí Marx vai fazer a crítica. É importante que se diga que existe um viés ideológico aí, evidentemente. A ideologia, a definição que Marx traz de ideologia é falsa consciência sobre a realidade. Então, as pessoas elas não enxergam a realidade, elas enxergam a partir de alguma perspectiva ideológica. E aí nós temos Marx analisando o capitalismo enquanto ideologia e o próprio cristianismo enquanto ideologia. E aí Marx ele vai perceber que as pessoas elas são condicionadas por essa estrutura social capitalista a não perceberem, a não enxergarem a sua própria condição de exploração, a sua própria condição de inferioridade. E, ideologicamente falando, o capitalismo faz até com que as pessoas defendam o próprio sistema. Faz com que as pessoas acreditem que as condições sociais elas não são o fator preponderante para definir o que elas vão viver ou como elas vão se desenvolver em sociedade. E isso, para Marx, é muito negativo. Marx enxerga isso, evidentemente, como algo muito negativo. No caso da religião, no caso do cristianismo, o que Marx vai criticar principalmente é o fato de que o discurso religioso é um discurso que reproduz a pura passividade. Então perceba que a ideologia, tanto da religião quanto a capitalista, que é a predominante, que a gente percebe que o jeito de pensar, Marx diz isso, o jeito de pensar de uma sociedade é o jeito de pensar da classe dominante, que vai sendo reproduzido por todas as camadas. Então Marx vai dizer que as pessoas não enxergam que o meio ele tem algo de explicação para a própria condição do indivíduo e, por outro lado, a religião faz com que o indivíduo fique ali, passivo, esperando uma vida melhor que vai ser oferecida pela própria divindade e que basta ele ter fé. Então Marx ele vai ser muito taxativo, ele vai ser muito crítico nesse sentido. E é importante que a gente perceba isso. Marx compreende que, a partir desse véu ideológico, o indivíduo ele percebe que se ele tiver sucesso, o mérito é todo dele. Se ele for um fracassado, a culpa é toda dele. Então, como é que isso pode ser
concebível na perspectiva marxista se existem pessoas que desfrutam de uma condição privilegiada, enquanto outras não desfrutam de tal condição, estão no outro lado, né, sendo exploradas. Então é essa linha que Marx trabalha. Então, inclusive, está aqui, é importante que você pontue isso aí na sua anotação. Marx fazendo a sua crítica ao capitalismo e a sua crítica à religião. Isso é muito importante, certo? Tem uma palavra também que eu considero importante, e que aí você anota, que Marx utiliza, que é o fetichismo. Esse fetichismo Marx utiliza muito para falar sobre mercadoria, o fetichismo da mercadoria. Que as pessoas elas acabam enxergando um valor no objeto que ele não necessariamente carrega consigo. Trazendo uma explicação bem direta para o que Marx está tentando chamar de fetichismo da mercadoria, a gente pode falar sobre as marcas. A gente pode falar sobre status. Então, muitas vezes, a pessoa está pagando muito caro por um determinado produto, não necessariamente pela sua utilidade, mas por um valor ilusório, por um fetiche, por um feitiço, por uma fantasia, não é? E isso está presente na atualidade de várias formas, não só nas roupas, mas nos carros, né? Nos aparelhos celulares, nos sapatos e por aí vai. Então, fazendo uma espécie de atualização bem objetiva do fetichismo da mercadoria em Marx, a gente pode recorrer a essa grande gama de marcas que estão se fortalecendo cada vez mais, até porque nós estamos inseridos num contexto cada vez mais midiático, e essa questão do status, certo? Tem uma outra coisa que eu considero também muito importante se falar sobre o pensamento do Marx, que é a análise que ele faz sobre infraestrutura e superestrutura. Marx vai dizer que a sociedade ela tem de fato um alicerce. Nós temos na base da sociedade algo muito importante que vai condicionar o seu funcionamento. Então, eu gosto muito de, nessa parte do pensamento de Marx, trazer a imagem de um edifício. Então, a infraestrutura seria justamente a fundação, as bases. E aí nós temos toda aquela estrutura que vem acima e que é determinada pela planta lá embaixo e que é sustentada por ela, sabe? Isso é o que a gente poderia chamar de superestrutura. O que Marx vai dizer que está aqui na infraestrutura, o que está aqui na infraestrutura, são justamente as relações de produção, por exemplo, os meios de produção, ou, de uma forma bem simplista, a economia é que está na infraestrutura. E nós fizemos uma opção econômica que foi pelo capitalismo. Então, em outras palavras, o que Marx está tentando dizer é que, como base da sociedade, condicionando o seu funcionamento, nós temos a economia. As relações de produção, os meios de produção, a forma com que nós trabalhamos a economia, ela predomina. Ela predomina aqui na superestrutura, e na superestrutura a gente encontra o quê? A gente encontra cultura, a gente encontra política, a gente encontra ideologia, a gente encontra justiça. Então pare para analisar o que Marx está tentando dizer. Ele está tentando dizer que o capitalismo ele acaba ditando as normas sobre a cultura, sobre a política, sobre a justiça, sobre o jeito de pensar das pessoas. Então, as coisas estão muito encaixadas e o sistema ele foi programado para que essas desigualdades elas sejam cada vez mais intensificadas. E olha que Marx está falando ali no século XIX. Não que a gente precise concordar com ele, tá? A gente não está aqui para fazer apologia e também não está aqui para destituir, para deslegitimar, né, a obra e o pensamento de ninguém. É para preparação para o Enem e para vestibulares, porque nós estamos falando de um dos mais importantes teóricos que a humanidade já produziu, né? Então, o que Marx está trazendo é uma análise
profundamente crítica e onde ele vai apontar que, de fato, existe uma construção de um protagonismo da economia e do modelo capitalista que vai condicionar o funcionamento de toda a sociedade. Certo? Então, essa é a primeira parte do nosso papo sobre Marx. Nós vamos ter a continuação desse papo e também vamos exercitar. E isso você encontra aqui na plataforma. A gente traz a explanação e a gente mostra para você uma preparação de alto nível para você conseguir a sua tão sonhada vaga na universidade. A gente mostra como esse conteúdo é cobrado nas provas, inclusive priorizando questões que já foram cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio, para você ir pegando o ritmo, pegando a manha da prova. Beleza? A gente vai continuar. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Estuda que a vida muda.